Então, vamos falar do tal do perfect, das perfect, esse tempo verbal do passado. A gente vai falar muitos dias disso. Hoje a gente vai falar só como se constrói ele, Maria. Ok. Tem relações, tem questões de correlação verbal, quer dizer, esse tempo verbal, perfect, ele corresponde ao nosso pretérito perfeito em português ou imperfeito? Perfeito, né? Eu fiz. Imperfeito, eu fazia. Para te adiantar, pode corresponder a ambos, quem vai dizer é o contexto. Mas não é disso que eu vou falar hoje, porque as questões de correlação verbal são bem extensas. Hoje a gente vai falar de como que se constrói esse bendito desse tempo verbal. Como você já tem Ok. escutado eu falar sem parar, existe um verbo Uhum. auxiliar e um particípio. No caso do alemão, a gente chama de Partizip 2, particípio segundo, porque o alemão tem dois particípios, Uhum. não é igual ao inglês que tem só um. Uhum. Esse Partizip 2, ele corresponde ao particípio do inglês e em português corresponde ao nosso particípio passado. Bem rapidinho, o que é isso? Em português a gente tem particípio presente, passado e futuro. Tem três particípios em português. O verbo vai lá, amar. A gente tem particípio presente, aquela coisa que faz muito sucesso, o amante. Por que é presente? Uhum. Porque a pessoa está amando Eles. exatamente naquele momento. Uhum. O que é o particípio passado? Quer dizer, a construção que você faz a partir desse verbo que vai é, formar uma palavra em que tudo que já foi amado, né, no passado, né, tudo que já foi objeto do amor Até o no presente passado momento. e amado. Esse é o particípio passado. Aham. E o particípio futuro, o português não tem mais uma forma sintética. Agora a gente fala só que amará. Se transformou assim numa locução adjetiva, né? Que amará. O particípio presente também caiu muito em desuso em português. Alguns verbos ainda formam particípio presente, outros não. Mas quando não forma, a gente tem uma outra maneira que é colocar que ama. Perfeito. O alemão tem esses dois, o presente e o passado. No alemão são as verbos lieben, né? Infinitivo, tá pequeno pra cacete, né? Infinitivo. Tá de boa. É que eu tô com o Docs aberto também. Bom, o particípio primeiro, que corresponde ao particípio presente, a gente põe um Dzinho no fim, liebend, assim, significa amante ou que ama. E o que a gente vai aprender hoje? Partizip 2, geliebt. Isso acontece pra todos os verbos seguir na frente? Ou, tipo, ou pra vários, pelo menos? Para a grande maioria. Porque eu já ouvi isso bastante. Principalmente Gesprachen, né? Eu já ouvi. Eu acho. É, Talvez tô doida, talvez. não tá não. Tem no livro também. Sim. Vou te Tem passar. no enunciado de alguma coisa do livro. Tem mesmo. Eu vou te passar a regra de quando incide esse gay e quando não incide. Mas a grande maioria das palavras tem. Beleza. E aí, só outra pergunta. A conjugação dele, como tá no particípio, fica igual para todos os sujeitos ou muda para cada um? Fica igual. O particípio não é uma forma de conjugação. Só os verbos no infinitivo, né? A partir dessa Top. base aqui que a gente conjuga. O restante fica assim mesmo. Top! Nossa, nunca Top. parei para pensar nisso. Bom, quem que a gente vai usar então? Particípio segundo mais o verbo auxiliar. Das Perfect kann man mit
Ein Hilfsverb plus Partizip 2 aufbauen. Das Perfect, esse tempo verbal, Zeitform, tempo verbal, pode se construir ou pode ser construído com o verbo auxiliar e o particípio segundo. Verbos auxiliares. Ou eu continuo no particípio segundo, hein? Vamos nos verbos auxiliares. Bom, zwei Hilfsverben. Haben e sein. A gente tem 2 verbos auxiliares em alemão, Maria. Ok. Se você pode estudar francês, eu acho que italiano também, já deve ter se deparado com isso. O passado ele é construído, na grande maioria dos casos, pelo verbo haben, como verbo auxiliar, mas também em algumas situações aparece o verbo sein. Haben, Sim. allgemein. No inglês também é o have e o been, só que é para presente perfeito contínuo. Bom. Acontece. O sein, quando que a gente vai empregar ele no perfect? Deus, que saco. Falei para maiúsculo. Vamos lá de novo. Bewegung, movimento. Situações em que a frase indica movimento. Ou mudança de estado. Uhum. Então vamos lá. Eu vou te dar alguns particípios segundos aqui, antes de eu te explicar como que se forma eles certinho, só para a gente treinar um pouco a parte dos verbos auxiliares. Por exemplo, a gente tem machen, particípio segundo, gemacht. Üben, falou agorinha. Geübt. Schreiben. Geschrieben. Kochen, cozinhar. Gekocht. Sprache também, não? Boa. Sprache. Sprechen, gesprochen. Sprechen, yes. Vamos ficar neles. E aí agora, alguns verbos que indicam movimento. Todos esses aqui não indicam movimento para o alemão. Vamos lá. Fahren, que a gente conhece. Gefahren. Fliegen. Geflogen. Fliegen, voar. Um de mudança de estado. Literalmente movimento. Literalmente, viu? Exatamente isso. Einschlafen, que aqui é um verbo separável, significa adormecer, pegar no sono. Diferente de dormir. Fica Einschlafen, eingeschlafen. O G está no meio, porque é um verbo separável. Vou te dar alguns exemplos mais tarde. Ok. Ou então, né? Sterben, morrer. Gestorben, mudança de estado também para os alemães. Você morreu, né? Importante. Se você não mudou de estado aí, pelo amor de Deus. Exato, não muda mais. E aí sempre. Ah, não. Tá, beleza. E aí o que acontece? Todos os verbos que indicam movimento ou mudança de estado, a gente tem que usar
o verbo sein como verbo auxiliar. Para o restante, tudo haben. Sim. Como você disse, Maria, Divo demais, pô. diz demais. Como você disse, é literalmente movimento ou mudança de estado. Se não for literal, tipo assim, sempre falo para os alunos, gente, não viaja, sabe? Teve uma vez que um cara falou para mim, ai, por exemplo, mas quando eu tô pensando, minha cabeça tá em movimento. Maluco, para, sabe? Parou. Mano, não tá. Não tá, chega. Silêncio. Exato. Entendi. Não viaja. Beleza. Bom, vamos fazer algumas frases então com esses aqui. Machen gemacht. Vamos lá. Ich habe, ei, professor, só esse exemplo. Die Hausaufgabe schon gemacht. Schon. Gestern. Vamos colocar um enfatizador assim do passado. Ich habe O die verbo Hausaufgabe gestern. sterben é o quê? Morrer. Ah, é. Hum, ok. Dá uma olhada na Ah, frase. então eu fiz a tarefa de casa ontem. Perfeito. E aí, É, dois verbos. O primeiro verbo, segunda posição, o último na última. O segundo na é, última. Igual os modais. exatamente. Graças a Deus você é professora de inglês e não vai traduzir por eu tenho feito. Nossa, nossa, como isso é difícil. Não. Estamos com você, porque a Thaís tem certeza que as pessoas dizem, mas por que, que tem o verbo ter aí no meio? Gata, é só a estrutura. Ignora. É. Ah, enfim. Ai, ai. Juntos. Juntos. Ô, Maria, então a gente tem um verbo na segunda posição. A gente pega no pé muito assim dessa questão do verbo na posição 2 por isso, né? Porque é uma regra que ela fica retornando. Então a Uhum. gente vai manter aqui o verbo na segunda posição, vai ser sempre o verbo auxiliar. E é igual você falou, né? Mesma estrutura dos verbos modais. A outra parte vai lá para o fim da frase. E, naturalmente, nós Ótimo. podemos mexer um pouco na posição um, como sempre. Por exemplo, gestern habe ich die Hausaufgabe gemacht. Podemos fazer isso. Igual a gente faz em português. Ó, ontem eu Posso fiz a estar tarefa. falando cedo demais. Não, Sim, estou falando cedo, talvez, mas não achei difícil, não. não é tão difícil. Bom, Tem mais alguma coisa para você enfiar aí? mais algumas, mas se você achou fácil aqui, então já estamos bem. Vamos lá. Ich habe den Top. Text vorgestern, anteontem, endlich geschrieben. Finalmente eu escrevi o texto anteontem, né? Demorei, mas escrevi. Hum, nossa. Was mehr übt. Ähm, posso falar letztes Jahr habe ich Yoga viel zu viel geübt. No último ano, eu Você fez pratiquei. muito yoga ano É, passado? exato. Kochen. Ah, ich habe früher, mais cedo, eine Tasse Kaffee gekocht. O café eles cozinham. Você cozinhou uma xícara de café? É, em alemão eles cozinham o café. Hum, Não é fazer. entendi. Ich habe eine Frage. Bitte. Musst du immer usar äh, eine Zeitwörter? Like,
ja, ja, vorstellen, gestern oder du. Você fez isso só para focar bem que tá no passado e já ver as expressões de tempo no passado. Ja, genau. Das ist nur eine Betonung, só uma ênfase. So, Ok. natürlich kann ich sagen, ich habe eine Tasse Kaffee gekocht. Eu cozinhei uma xícara de café. E Ok. agora, com um pouquinho de é, um pouquinho de variação aqui no nosso sujeito, né? Por exemplo, wir haben äh, schon viel Deutsch gesprochen. Só para enfatizar que esse verbo da segunda posição, assim como os modais, ele é conjugado. Uhum. So, hat. Eu te perguntei antes, mas foi has to do? Não, não, não. Exato, exatamente. Hat Kaffee gekocht. Oder du hast Yoga geübt. Perfeito. Aí tem que prestar atenção, então, no been, ist, depois pro sein, né? Para os verbos móveis. Exato. Coloquei aqui o Sie do eles. Sie haben den Text zusammen geschrieben. Eles escreveram o texto juntos. Perfeito, Maria. Então, conjuga o primeiro verbo auxiliar. Perfeito. Ok. Agora, alguns exemplos com o verbo sein, quer dizer, passado com verbos que envolvem movimento. Então, fahren, ja. Como que a gente vai colocar? Como vai fazer? Bota o bendito do verbo sein. So, ich bin gestern nach São Paulo gefahren. Fahren, eu sempre confundo, é viajar ou dirigir? Os dois. Ah, É tá, depende do contexto. É tanto que se eu falei de Fahrrad fahren, é dirigir de carro. Viajar de carro. Fahrrad, Não, bicicleta. Fahrrad Então, fahren é andar de bicicleta. isso, pode ser andar É, também. Tipo assim, ok. fahren tem sempre o sentido de você dirigir alguma coisa. Se eu Uhum. escrevo assim, ich bin gestern nach São Paulo gefahren, tá implícito aqui que eu fui de carro, ou de moto, de alguma coisa que eu fui Ok. dirigindo. Mas quando falta Uhum. aqui, né, o meio de transporte, você pode traduzir por viajar. Ok. É por isso que você falou, tipo, quando eu falei, eu vou pra Alemanha, acho que eu usei o Fahr, aí você falou, é melhor que você use o verbo voar, porque você vai de avião. Exato, Ok. exatamente. E aí o bendito do verbo ser. Então, Maria, por exemplo, ist gestern nach Nova Ponte gefahren. Nunca. Acho que eu vi um vídeo de alguém falando de Nova Ponte essa semana. Nova Ponte é meio diva no carnaval só. Carnaval fica bonitinho mesmo. O que Yeah. mais? Maria, Nova Ponte. Tá Putz, Maria ist nach não, não me dá um Deutschland soco na cara. geflogen. Pergunta. Ah, beleza. Mas o nach, ele não é antes. Ou eu tô confundindo ele com outra palavra? Você tem razão. Ele é depois. Você tem razão. É Ah, vor, tá. nach. Só que essas preposições têm mais de um uso. Tem um uso temporal, Hum, que é esse, é o antes e depois, e tem um uso local de espaço geográfico. Aí nach significa para. hum. Pra ver com calma. Não, não precisa, é igualzinho o to do inglês. E o to ainda por cima da forma infinitiva. Entendi. Tem razão. Você pensou aí, né? I'm going to Germany, I went to the supermarket, e assim vai. Tem razão. I like to. Perfeito.
Bom, Maria ist nach Esse último, então, Maria foi para a Alemanha, mas aí, tipo, Maria obrigatoriamente voou para a Alemanha, né? Perfeito. Melhor traduzir por Ok. um foi, mas significa que você foi de avião. Exatamente. Plötzlich habe ich auf dem Sofa eingeschlafen. De repente eu adormeci no sofá. Ops, olha eu aqui. Bin ich. Plötzlich bin ich auf dem Sofa eingeschlafen. Flux, Fluxlich, de repente. De repente. Ok. Estou enfatizando a mudança de estado. Naturalmente, Eigenschlafen. Aham. naturalmente você pode tirar. Meu gato chegou aqui. Bom, Beleza. E você quer o. Desce lá no último. Ah, eu tô com ele aberto aqui, eu desço. Ó. Eigenschlafen. Não, mas Eigenschlafen é só porque ele é adormecer. Eu só ia falar pra você fazer algum com verbo separável, que aí já junta tudo. vamos. Vou colocar eles agora que eu vou explicar o particípio. Ah, ok. Mais um exemplo, vai. Leider sind die ganze Familie gestorben. Infelizmente, a família inteira morreu. Hum. Sind, ja, sind gestorben. João, lembrei, eu tava com um negócio pra te perguntar, que eu acho que eu já te perguntei antes, é porque você usou o sind aí. Quando eu uso o sie formal, o verbo dele continua ist Não, ou conjuga. sie sind, mesmo se for formal? Ah, tá. É, Beleza. conjuga. Inclusive, você que vai para a Alemanha agora, eu fiquei dando uma olhada nessa questão assim do tratamento formal e tá bem em desuso, viu? Hum, É bom você manter ainda um certo respeito, principalmente com quem está acima de você no trabalho, tipo seu chefe. Mas eu acho que uhum, muito rapidamente eles vão pedir para você usar o do e assim evita usar o sie com todo mundo. Antigamente a regra era na Alemanha sempre o sie, senhor, senhora. uhum, Agora eu tô falando assim que você não precisa usar com todo mundo, só em situações assim que você está hierarquicamente abaixo. É bom usar. entendi. Que top. Respeito, né? Agora beira, beira chamar as pessoas de senhora. E É, aí fica meio. Tá me chamando de velho? exatamente. A coisa tá mais assim. Hum, Para mim é difícil essas que coisas bom. porque eu vou no contexto sempre como aluno, né? Aí você fica falando com o professor sempre com. Sim. Ah, não, vou Beleza. ficar falando com os meus chefes lá. Então. Bom, Maria, agora que vem, que eu acho que talvez seja a pior parte. Como que a gente constrói o particípio segundo? Só dá uma Hum, Überblick, só uma olhada por cima aqui. Você já deve ter reparado que tem G. Eu não dei nenhum exemplo aqui sem G ainda, mas vou te dar. Mas você deve ter reparado que tem terminações em T, terminações em N. uhum. Vamos começar com as terminações, então. Lembra dos tais verbos fortes? Ah, stark verben. Starken, plural. Ok. Te ajudo. É, sprechen, que eu mencionei ali. Fica ich spreche, aí du sprichst, sie spricht. Uhum. Definição de verbo forte. É, todos os verbos fortes são irregulares, né? Então, o verbo forte é uma outra categoria. Vou te dar a Tá. definição aqui Mas para. tem verbos regulares que não são fortes. Exato. É o Ok. seguinte, isso é muito bem definido em alemão. Verbo irregular perdão, vamos para o verbo forte. Verbo forte, ele tem uma pequena modificação.
na raiz verbal, essa parte aqui que não é a desinência. A modificação ela é leve e as terminações de conjugação permanecem. Isso é um verbo forte, quer dizer, não é uma grande modificação. Terceira regra, verbo forte, só vai ter alteração na segunda e na terceira pessoa. Dá um exemplo de verbo irregular, rapidão. Wissen. A gente viu há pouco. Ich weiß. Du weißt. Sie weiß. Aí volta. Wir wissen. Ihr wisst. Sie wissen. Olha como é diferente. No verbo irregular, a gente tem modificação também na primeira pessoa, porque não é wisse, é weiß. Então a modificação está na primeira pessoa também. Uhum. E o que é muito marcante dos irregulares, primeira e terceira pessoa são iguais. Sim, tem umas tabelas no livro que você mandou, que é só ficar preenchendo a tabelinha dos verbos, que eu fiquei fazendo um tempão. Aí eu ficava toda hora. Foi sofrido. Pois Vai é, ser o verbo saber, não é? exato, saber. Top. Ó, tá indo. E aí o que acontece? Essa turma inteira, os irregulares e também os fortes, mas eu pego pelos fortes porque os irregulares são muito fáceis de identificar e são poucos, mas por isso é melhor pegar pelos fortes porque já tem um número maior. Mas todos eles vão ter a terminação do particípio com en. Mas aí, de novo, nem todo verbo que termina com EN é forte, mas todo verbo forte termina com EN. Não, aqui é exatamente isso. Todos eles, é tudo en. Se for forte, é sempre en. Mas é isso Aqui, que eu tô falando, tem outros verbos que não são fortes que também terminam com EN. não. Ah, tá. Só os verbos fortes terminam com EN. Fortes e irregulares. Eles terminam com en. O particípio deles, não? Ok, Porque, ok. cuidado, porque o en também é a terminação do infinitivo, né? Mas a gente está falando do particípio. Uhum. Por isso que aqui, ó, Partizip 2, gesprochen. En aqui no fim. Por isso que fahren, lembra? Fahren fica do Uhum. es, sie, fährt. Tem essa pequena mudança do trema. Por isso que o particípio segundo é gefahren. Ok, ok. Bom, verbo forte, a gente vai ter então terminação en. Verbo fraco, terminação em t. Vamos lá, machen. Ich mache, du machst, es, sie macht. Verbo regularzão, de boa. Daí o particípio segundo dele vai Já, só ser um segundo. né? Desculpa. Então, todos os verbos fortes, os verbos irregulares, os particípios deles vão sempre terminar em N. E aí os verbos regulares fracos, tudo em T. É Tudo isso. inteiro. Ok. Isso. Bom, que outro exemplo que eu dei aqui? Geübt, gekocht. Todos esses com Tzinho no fim, eles são regularzão. Todos eles. Uhum. Agora, bom, a gente tem a terminação do particípio segundo formada. Falta a gente ver como que é o começo, quando tem G, quando não tem G. Mas antes disso, tem um adendo aqui para você. Uma coisa que você vai ficar puta. Seguinte, em alemão, Ok, ok. em alemão,
Essa ideia de um verbo forte, ela tem uma vírgula assim nesse tema que deixa todo mundo assim de cabelo em pé. Existem verbos em alemão que são fortes, mas se comportam como verbos fracos no presente. Então, o que que acontece? Só no presente. Só no presente. Então, o que que acontece? Tem alguns verbos que a gente tem usado no presente que a gente conjuga como se fosse verbo fraco, mas quando vai para o particípio segundo e também para o outro tempo verbal do passado, pretérito, que a gente vai ver depois, lá eles são Uhum. fortes. O que está Ok. acontecendo? Tem verbos que a gente está usando à torta e à direita, a gente está usando da maneira correta no presente, mas aí quando eu apresento essa regra para vocês, eu preciso colocar essa exceção grande de que alguns verbos que são fracos no presente vão ter a terminação em en no particípio, porque eles são fortes no passado. Tá. Exemplo: kommen, que ele é tranquilão. Ich komme, du kommst, es, sie kommt, beleza. Só que aí, o pretérito, que é o tempo verbal que a gente não conhece, ele é kam, ele muda. E o particípio segundo vai ficar gekommen, com en no fim. Beleza. Então, o que que vai acontecer? Só para antecipar. Vocês vão aplicar essa regra agora, pensando nos verbos fortes no presente que a gente conhece, e algumas vezes essa regra vai falhar, porque alguns deles se comportam como fracos no presente, que é o tempo verbal que a gente veio aprendendo até então, mas eles são fortes no passado. Então, Tudo bem. se preparem para algumas exceções meio estranhas no começo. Mas são muitos? Tem uma turminha grande. Tem uma lista depois. Entendi. Então eu ficaria tipo, ich habe kommen. Ich habe gekommen. Isso, dar. Nossa, João. Me dá um soco na cara, mas é isso mesmo. E aí, ó, o verbo vir é verbo de movimento. Ich bin gekommen. Ah, tá. Ele tem o G porque ele é verbo de movimento, beleza. E o EN no final porque ele é um verbo fraco que comporta como forte no passado. É. Agora o tal do Oh, não G. acho tão escroto, não. Acho que você é meio traumatizado, coitado. Mas acho que é porque as outras pessoas não dão aula de línguas de novo. Eu acho também. E assim, é um tema longo também, eu acho um pouco traumatizante porque tem uma parte expositiva muito longa. Os alunos começam a cochilar quando é muito longo. Eu não sei, acho que eu gosto muito de gramática. Aí eu fico feliz. Ah, então legal. Só uma coisa que você falou lá no começo, o verbo auxiliar a gente conjuga, né? Então, que nem aqui, ich habe gekommen, aí du hast gekommen. Isso. Ó, vir, movimento. Então, ich bin gekommen, du bist gekommen. Nossa, louca. Mas é exatamente assim. É que são Ah, muitas informações para associar de uma vez, mas tá dando tudo certo. é. Isso aqui é tipo assim, dá um panorama das informações todas, mas é só na prática, viu? Que aprende mesmo. Não adianta. Com certeza. Eu informo a regra para o aluno ir se lembrando assim conforme vai aprendendo. E aí, Sim, né? Perfeitamente compreensível. e aí nós temos então agora, Maria, o começo desse particípio segundo. Uai, às vezes ele tem G, às vezes ele não tem G. E por que que isso acontece? É uma questão de eufonia. Para os alemães, quando a gente está lidando com um verbo na forma, por assim dizer, basal, o pessoal diz muito isso, né? Quer dizer, sem nenhum Uhum, tipo de prefixo, nessas situações se coloca o G. Vou te dar um exemplo aqui: verbo kaufen, comprar, e o verbo verkaufen, que é vender. Esse fea é um uhum. prefixo do alemão. Tem um grupo dos prefixos, tem uma listinha ali, nesse arquivo que eu abri,
Fea é um desses prefixos, e quando tem um prefixo, os alemães não colocam G no particípio segundo porque ficaria muito desconfortável. Vamos lá, kaufen, particípio segundo, 2 sílabas na frente, né? isso. Particípio segundo fica gekauft. Deixa eu colocar ali junto. Por que tem o G? Porque o kaufen não tem nenhum prefixo antes, e porque ele é um verbo Uhum. fraco, fraco mesmo. Esse é fraquinho. Então fica o T lá no fim. E o verkaufen? Bom, se kaufen é um verbo fraco, verkaufen também vai ser. Só que ele tem esse prefixo Uhum. antes. Nesses casos, o particípio segundo tira o G. Ele vai ficar verkauft. Beleza. Ich habe das Auto verkauft. Eu vendi o carro. Entendi, então ele não fica com nada, só muda o final. Só o final, para formar esse particípio segundo. Quais são essas preposições? Perfeito. Tem aqui a lista. Be, emp, ent, er, ge. Tem alguns verbos que já tem ge no infinitivo. Miss, que é igual ao do inglês, tipo missverstehen, entender errado, confundir, né? Entender mal. Fair, ser, estava falando Uhum. agora do que quebrou mesmo, você disse? Ah, os dentes podiam quebrar na rodinha. Zerbrechen. Isso, Esse top. aqui é um prefixo, então o particípio segundo não tem ge. E uma coisa muito fácil para nós, graças a Deus. Você reparou que tem alguns verbos em alemão que estão na raiz. Por exemplo, Uhum. telefonieren, diskutieren. ah, Nossa, eu ia falar Roren, mas é porque parece inglês. Todos os verbos que têm a terminação iren, em alemão, eles são de raiz latina. Eles também não têm, Ah, não tem G antes deles. E eles são todos fracos, então sempre vai ser T no fim. Então, telefonia, particípio ai, segundo, latim, tão divo. ele é divo. Ih, meu gato tá bolado. Que lindo, meu gato me bateu hoje de manhã. Eu tava pedindo comida, tá te virando essa hora. É. Uhum. Bom, para terminar, e terminou mesmo, hein? Se a gente está lidando com o verbo Top. separável, o G vai entrar no meio do verbo separável. Então a gente aprendeu o quê? Steigen, tem einsteigen, aussteigen, umsteigen. Rufen, anrufen, ligar. É, a gente viu também einkaufen, ótimo. Posso dar o exemplo puxando de kaufen. E fernsehen, vai. Sehen, fernsehen. Sempre, então, que a gente tiver um verbo separável, o particípio segundo vai entrar ali, ó, no meio. Então, rufen, angeruft, porque é um verbo fraco, rufen. Então, Uhum. T no fim, porque ele é um verbo fraco. E o G no Uhum. meio, ali, porque ele é um verbo separável, quando tem an. Einkaufen, eingekauft. E o sehen, ele é um verbo forte no passado, então fica
Ferngesehen, com N no fim. Anrufen é desligar? Ou ligar para? Ligar para de fazer ligação, telefone. Ah, tá. Você está pensando nos verbos com machen, tipo Só tô anmachen, anotando. ausmachen, desligar. Ah, isso. Eu tenho que praticar ainda. Porque, como eu te falei, eu vou fazendo livro, eu já tô na unidade 6 agora. Aí, quando eu chegar na parte dos verbos separáveis, provavelmente eu vou praticar eles mais, aí vai ficar melhor. Mas ok. Fazer. Bom que eu fui anotar que o Andrew para fazer ligação foi fazer Rufen. Parabéns. Só um segundo. Nada. Ele vai ficar angerufen. Angeruft, porque ele é fraco. Tirar o gato daqui porque ele tá torrando o saco. Kein Problem. Tá fora, mano. Os carentes, meu Deus do céu, parece cachorro isso. O meu tem que tirar do quarto e pôr a almofada na porta. Senão ele bate na porta. Eu pulo esses aqui Mas também, então, né? se eu for falar, tipo assim, você fala, tipo, eu liguei para minha mãe. Aí fica ich habe. Peraí, ich habe gerufen meine Mutter an. No passado, ich habe meine Mutter Hum. angerufen. Ah, ele fica junto. Eu queria, tipo, separar ele. Aí no presente, ich rufe meine Mutter an. Ah, tá. Então no passado eles não ficam separados? Não, fica exatamente como eu Que escrevi aqui. tudo! É. Entendi. Eu tentei, tipo, separar eles. Tipo, gerufen meine Mutter an. Igual faz no presente. Mas não. Ah, que delícia. Top. É. A sacada aqui do passado é que o G vai cair no meio, só isso. Sim, sim, sim. Deixa eu anotar esse exemplo que eu fiz aqui. Ich habe meine Mutter. Não, é bom demais. Porque. Mas acho que eu tô com dificuldade de separar eles, só porque, de novo, eu não sentei e fiz exercício de fixação. Eu fiz isso na aula com você e com a Thaís. Topíssimo, João. Topíssimo, de boa. Ok. Beleza, beleza. Pronto. Ahn, ó, tem uma última categoria, chama Mischverben, verbos mistos, que eles têm modificação. Chega. Eles têm uma modificação aqui no radical, mas a terminação não é em EN, é em T. Para explicar inteiro isso aqui, eu preciso falar do outro tempo verbal do pretérito, então deixa para depois. Mas, de novo, Uhum. a mudança é mínima e, no caso, os Mischverben, né, é tipo assim, uma coluninha de uns 10, 12. Não é nada importante. Ok. E eu acho Perfeito. muito fácil de identificar, muito intuitivo, assim, porque realmente eles escolheram o que é mais confortável de se dizer. Tipo assim, você vê aqui Uhum. gekannt, conhecido, né? Eu conheci. Ich habe eine Person gekannt. Eu conheci uma pessoa. Ich habe eine Person gekannt. Estranho demais. Sim, isso tem um ponto. Eles também. Teve motivo. Teve motivo. Às vezes o motivo você não consegue explicar ele, né? Não tem regra que você consegue deixar claro, mas na prática você consegue perceber por que escolher uma coisa e não outra. Sim, pra gente que não conhece todas as palavras ainda, tipo assim, tem forma a frase de pouquinho,
Às vezes fica estranho, tipo, mas por que que já não colocou assim? E aí depois que você acostuma a falar com os fonemas da língua, aí você vê, nossa, de fato fica muito escroto. Eu não sei se isso acontece no alemão, porque eu não sei se as pessoas estudam alemão sozinhas, mas no inglês acontece muito. Provavelmente acontece com você. Você fala I like going ou I like to go. E aí Aham. eu falo para as pessoas, qual a diferença entre essas duas frases? Elas significam exatamente a mesma coisa. Mas porque em uma você pode usar ing, a outra pode usar o to. Aí a pessoa sempre fala, não sei, me parece confortável. Mas, geralmente porque as pessoas escutam muito inglês. Mas é a diferença entre o uso de gerúndio e infinitivo, que é um tópico super complexo do inglês. E as pessoas só fazem naturalmente. Eu acho que acontece a mesma coisa. É, em parte é isso mesmo. Em parte é isso mesmo. É, vez ou outra, eu acho que vocês vão recorrer a essas regras aqui, mas, assim, em Aham. geral, a prática vai informar para vocês o que fazer. Em geral, é a prática mesmo. Bom, Não, e agora você tendo passado o passado pra gente, essa é uma coisa que eu vou fazer, independente se você me passar ou não, tipo, eu vou tentar fazer. E é uma coisa que eu faço com os meus alunos, fica de dica para você, que minha professora de inglês, de apoio, que na Irlanda eles têm aula de irlandês, né? E se você é estrangeiro, você não precisa fazer aula de irlandês, você não sabe nem inglês, porra. Aí você vai para uma salinha separada ter uma aulinha de inglês básico com outra professora. Aí, assim que a gente estudou o passado, ela passou um diário pra gente fazer. E aí era só você descrever o que você fez no dia. E você tinha que fazer todos os dias, só, comi tal coisa, acordei tal hora, fui em tal lugar, não sei o que. Isso é algo que eu passo para meus alunos assim que eles veem o passado. E eu falo, você não sabe o verbo? Pesquisa só o verbo e tenta colocar na frase da forma que você acha correta. Ou deixa aqui, aí a gente sempre começa a aula corrigindo o diário porque a gente já comenta todos os verbos, já revê todos os verbos que eles usaram, e depois a gente usa de novo na aula, que aí já fica fresco na cabeça da pessoa, é causa menos frustração. Fica a dica. é, Provavelmente eu vou fazer isso com o alemão agora. Então, exatamente. é isso. Não, exatamente agora. É isso que eu Desespero. pensei que você fazer agora. Não escrever, mas a gente tentar conversar já, falando do seu cotidiano no passado. Pode ser um dia que você queira escolher, pode ser ontem, por exemplo, o que você fez ontem. Nossa, vamos não falar sobre ontem, porque ontem eu fui pegar um laudo médico, o último que faltava para eu processar meu médico, e aí eu li as últimas coisas horríveis que me ocorreram, que eu não sabia que tinham me ocorrido, e aí eu crisei esquisito. Acho que vai ser muito complexo falar isso. Ai, Pode ser. crisei, te diz crisei. Enfim. Pode ser. Eu tô pensando que segunda-feira eu não lembro nada de segunda-feira. Geralmente quando eu criso, eu perco a memória da semana inteira. Mas eu tenho anotado aqui, porque eu anoto toda a minha vida, porque eu esqueço ela quando acontece algo estressante. Então, tudo bem. Sua cara, tipo assim, ó, coitada. Dureza. Eu podia ser Ahn, filósofa, tá vendo? Eu ia falar, tipo assim, isso aqui não causa sofrimento porque eu esqueci. é, Tá, o que eu ia deixa eu falar? ver o que eu fiz. Tá, eu já vou te perguntar quais verbos que a gente vai usar. Hum, Só um segundo. Não sei se você percebeu, nosso áudio tá um pouquinho atrasado um pro outro, aí mas tá de boa. é, Nada grave. Tá, peraí, só pegar um papel, que eu já vou te perguntar todos. Achei. Ó, de um simpósio de galinha. Associação Catarinense de Avicultura, é esse mesmo. Deixa eu ver. Ó, o verbo acordar. Se você puder ir escrevendo eles, que aí eu já uso eles pra. Aí que nem acordar é mudança de estado? sim. Top. E ele vai ficar no participe Acordar. segundo, aufgewacht, porque ele é separável. E é fraco. Top. Você só põe um tracinho e coloca que é o verbo acordar, por favor, que aí eu vou olhando eles É. à medida que a gente for Maria, falando. duas coisinhas antes. Dankeschön. Hum. É, o que eu esqueci de falar, hein? Foi mal. É muito importante a gente não confundir vamos dizer assim, as partículas do Auf, verbo wer, separável. von. É, não Aham. confundir com os prefixos. Os prefixos são essa lista aqui, be, amp, etc., que eu comentei com vocês. No começo vocês devem confundir, viu? Mas com o tempo fica claro. Tá, tá, tá. Porque se você Você confunde, pode listar eles?
colocar, tipo, eu não sei se tem como copiar desse livro, porque acho que ele é um PDF, mas só colocar aqui no Docs, prefixos. Tal, Claro. tal, 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 e partículas de separação. Tal, 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 tal. Que B, aí já fica de fácil acesso. Ent, R, G, Mis, THCA. As partículas são muitas. Vou colocar algumas para me lembrar agora. Vamos lá. É, tem auf, an, preposições todas, né? Bei, vor, nach, über, gegen, ein, aus. Bem mais. E aí tem algumas que não são preposições, tipo weiter, vida. A gente vai preenchendo isso aqui com o tempo. É, Verbo tipo, de separado. ouvir, descer, né? De novamente. É. Aí o verbo é separável, tipo assim, ich sehe dich wieder. Eu vejo você novamente. Beleza. Então tem um peguinha para saber que verbo que é separável e que verbo que não é, porque eles podem ter o prefixo antes e às vezes a gente confunde com a partícula do verbo separável. Isso aqui é prática, né? Vamos na fé. Beleza. Então fica aí para nós o verbo acordar. Tem algum verbo específico, tipo assim, para se arrumar, igual tem get ready no inglês e, tipo, arrumar no sentido de dar um jeito na cara, em português? Na cara. Ah, Deixa eu ver o que difícil. ele me sugere. Bota aí, você pode botar se vestir, anziehen. Ah, beleza. Deixa eu ver o que ele fala aqui rapidinho. Tenta Que aí. nem aqui, eu coloquei a frase I have to get ready. Eu, tipo, eu tenho que me arrumar, eu tenho que me aprontar. E ele falou, ich muss mich fertig machen. Mas aí seria, tipo, ficar pronto mesmo, né, pra fazer algo. Exato. Se fala assim, você pode colocar. Ah, tá. Na verdade, acho que o que você colocou é mais fácil. Sie. Separável, hein? An, E, Sogen. Que forte. tá, top. Nossa, tô só rodando aqui nesses verbos, hein? Acordar. Coloca aquele arrumar, por favor. Só pra eu ter acesso depois. Comer. Mas é que nem, né? Tem tomar café da manhã, né? Mas é Frühstück haben. Ah, ou eu Tem uso o verbo, haben pra ele. tem o verbo frühstücken. So, ich habe gefrühstückt. Ah, tá. O verbo café da manhã usar? Exatamente. Café da manhãzar. Que lindo. E comer, essa. E trabalhar, Arbeit. Estudar. Estudar é studiar. Ou é só para estudantes? A rigor, é mais flexível, mas a rigor, studieren é só na universidade. Fora da universidade é lernen. Mas você pode usar ambos, não é? É uma regra exagerada. Amo. Mas eu falo só, tipo assim, in the Morgen ich lerne. Tipo, fica eu estudo de manhã, ich Ja, lerne, né? isso, am Morgen lerne ich. Isso mesmo. Ah, Morgen, tem que dar um jeito nisso aí. Am Morgen lerne. Verbo na posição 2 também, am Morgen lerne ich. Ok. E o verbo lernen. Gelernt. Kannst du bitte Schiss gelernt? Aí então ele é fraco.
E sem preposição, e ele é móvel. Não, móvel não, alteração de estado. Que você não sabia, agora você fica sabendo? Haben. Por que que ele é com... Não, abafa, ele só não indica movimento, por isso que ele tem T. Confundir os dois. Ignore. Não, vamos lá. Rapidão. Ele é fraco, por isso que ele tem o T. Movimento ou repouso tá no verbo auxiliar, não tá aqui no particípio, tá bom? Isso. Boa. Isso. Eu gosto de falar, são muitas informações, deu pra pegar elas, só tô assimilando elas na minha mente ainda. Total, total. É muita coisa. Almoçar. O verbo almoçar, eu acho que ele é relevante também, que a gente já falou dele. Almoçar é uma locução. Mittagessen. É, almoçar é uma locução, essen, mas tem que escrever, deixa eu botar aqui embaixo. A gente fala essen zum Mittag. Almoçar é isso. Então, ich habe zum Mittag gegessen. Caralho. É. Beleza. Você pode falar também Mittag haben, mas aí significa que você tem um almoço com alguém. Geralmente significa que você combinou de sair para almoçar com uma pessoa, você tem um encontro na hora do almoço. Então, ich habe Beleza. Mittagessen. Aí significa que você tem um appointment, Termin em alemão. Ah, tá. Mas aí se eu só for falar que eu almocei e habe zum Mittagessen Ó. ou Essen zum Mittag. A ordem que você colocou aqui mesmo. Ja, ich esse zum Mittag, quer dizer, no presente eu estou indo almoçar, eu estou almoçando. No passado, ich habe zum Mittag gegessen. Gegessen. Ok. E ele fica com G porque ele não indica movimento. Isso? Ele tem haben porque ele não indica movimento. Isso, ele tem raiva porque ele não indica movimento e ele tem o G porque não fala. É. Cadê? Cadê? Não fale nada, João. Não vou falar. Ah, onde eu não tenho essa porra? Que inferno. Pera. Ah, tá. Não, só que verbo separável, o G entra no meio. Verbos. Ah, os verbos móveis não tem G na frente, beleza. Quando tem prefixo, não se coloca o G na frente. Eu quero saber É o quando eu prefixo. coloco o G, Maria. Quando não tem É, prefixo. mas é só o prefixo de passado mesmo. Isso, mas é só verbos no passado que. É só isso. Qual... Você fala... Ah, é porque eles não. Pera, agora eu acho que eu achei onde é. Não. Ah, tá. Aqui, verbos regulares ou fracos, o particípio termina em T. Beleza. E aí, então. Mas aí os verbos que a gente coloca G são os verbos fortes, ou os verbos fracos, cujo particípio é diferente, lá, os irregulares esquisitos, tipo common. Quando a Não, gente coloca o não. G, quando a gente coloca o T. Vamos lá. Essa questão de verbo forte, ela vai determinar a terminação. Então, em vez do T, vai ter EN. Igual aqui, ó, angezogen. É porque o verbo ziehen é um verbo forte. O G está relacionado a outro Sim, eu problema. anotei aqui. Ok. O G, o problema dele é o seguinte: Isso, o G era de sonoridade. é dos prefixos. Se já tem prefixo, essa turma aqui, ó, B, EMP, tudo. Se tem algum desses prefixos, não emprega o G. Se não tem, a gente coloca o Ah, G. tá. Já eu sou tão burra, mas eu sou tão burra. Tipo assim, vou falar tal qual no inglês e no alemão. Não sou tão burra, mas eu estou tão burra aqui no momento. Na verdade, vai ficar muita informação. Que eu fiquei olhando o T e o N e eu fiquei, gente, mas quais verbos tem o G e quais não tem? Aí eu tô olhando que todos têm o G, exceto os que têm prefixo. Burra. Que eu tava olhando minha tabelinha aqui de tipo, Mar, Uben, Kochen, Sprechen. Aí eu tava olhando só o final. Burra. Mas entendi. Tá bom. Ok.
Todos os verbos no... Teoricamente, basicamente, todos os verbos no passado têm o particípio, né? Tem o ge, exceto os verbos que têm prefixo. Aí muda o final. Aí não tem nada a ver com ge. Ok. Nossa Isso. senhora, dificuldade. Verbo Tá. forte, Vai fraco, vai, almoçar. vai incidir só lá no fim. Exatamente. Top, top. Quais outros verbos que eu acho que são relevantes? Porque eu acho que a gente vai terminar aqui. Talvez não dê tanto tempo de falar as coisinhas, mas eu acho até bom, porque depois eu faço um exercício de escrever, igual eu te falei, eu escrevo minha rotina, que eu já vou assimilando todas essas coisas e vejo o que que ficou para trás. Que eu acho que não vai dar tempo assim, de a gente fazer, porque eu vou te perguntar mais vários outros verbos. Verbo almoçar, verbo. é, é, eu lembro esse. Meu Deus. De VTV. É alguma coisa com Fernsehen. C. Fernsehen, isso mesmo. E é que nem Fernsehen é a junção, né, de duas palavras. Aí vai na. Isso, o verbo sehen tá no meio da palavra. Isso, top. Aí o G vai lá pro meio. Beleza, top. Ah, ir pra academia, mas aí também fica zum Fitnessstudio gehen. Né? Sim, só que aí ele é irregularzão, esse, assim, fica gegangen. O verbo O- gehen, Os, em ver- geral, fica gegangen. os verbos fortes, eles podem ter modificação na raiz, igual gen, aí vira gang. Pode acontecer isso. Alguns acontecem, outros não. Nesse caso aqui acontece, gegangen. É, gegangen. Agora sim, ele tem um N no final porque ele é um verbo móvel. O ge, porque ele é o participe do passado. E muda a raiz dele porque ele é um verbo forte. O verbo móvel, você falou, é um verbo que envolve movimento. A única coisa Isso. que vai ter a ver com o verbo ser de movimento ou não é qual verbo auxiliar a gente vai escolher. Isso, que seria o sein, né? Perfeito. Tá indo. Pouca coisa, graças a Deus. Bin ins Fitnessstudio Ok, gegangen. top. Agora faz mais sentido pra mim quando eu vejo vídeo, eu escuto alguma coisa em alemão, eles usam tanto o bin, o bist, o sein, etc. Que eu fico, gente, mas eles usam toda hora. Mas se for, não é um verbo to be sempre, porque a gente já sempre tem. Agora tudo fez Passado. sentido. Que eu achava que É. no passado Eu achava que no passado teria alguma alteração no verbo to be alemão, que é o que acontece no inglês. Só ele muda, inclusive. Mas não, mais fácil. Ok. E aí depois que eu faço? Eu trabalho, eu como, malho, 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 estudo, estudo, estudo. Tomo banho Gut. no fim do Duschen. dia. Geduscht. Perfeito. Tomar banho, duschen, perfect. Escovar os dentes. Die Zähne putzen. Putzen significa limpar em alemão, mas eles usam para os dentes. Sim, top. E aí ele é verbo fraco, Uhum. regular, top. E jantar, Abendessen, Ja. Vou colocar aqui junto. Ah, esse é zum Abend, jantar. e tinha o do lanchinho também, que a gente até falou que Mittagessen não é comer no meio do dia. Tem o verbo pro lanchinho, que é o que eu mais vou usar. Everything lanchinho. Snack, eles falam snack. Top. Mas aí fica snack como verbo mesmo. Tem como? Não acho que não. Eles falam esse é ein Snack. Tá. Então o verbo vai ser o esse mesmo. É.
Top. Ein Snack essen. Ok. Gegessen. Muito engraçado. Parece um bebê falando. Muitas coisas não parecem um bebê falando, mas ok. Ah, Und ah, ich schlafe. Schlafe. I sleep. uhum. Slash. Slash. Schlafen, geschlafen. Isso! Ok. Ó, geschlafen não é mudança de estado. Schlafen não é mudança de estado. Só einschlafen, que você adormece. Porque em alemão eles entendem, é Faz meio. sentido. Você acha que faz? Às vezes é meio contraintuitivo para o aluno, mas o Schlafen, para eles, indica que você conscientemente foi dormir. Né? Voluntariamente você está indo dormir. Sim, é porque, tipo, o schlafen, tipo, é dormir, você já tá apagado, morto, arrastado pra cima. O einschlafen é o ato de dormir, de mudar de consciente para não consciente. Faz total sentido pra mim. Coisa boa. É isso, né? Exatamente isso. Nossa, estudar a língua é muito filosófico, né? Penso muito nisso com o verbo to be. Ah, Mas fecha a é. sua cabeça aí de filósofo, boa sorte. Deve ser por isso que vocês aprendem alemão para ler os livros, né? Porque muita coisa não deve se perder na tradução desse jeito assim. Exatamente por isso. Que a gente fica fazendo essa ginástica assim da língua, né? Tipo, estudando como que é construído para poder extrair um sentido que a tradução não tem mais, que a tradução perdeu. Sim. Cool. Bom, vamos tentar. Acho que dá pra gente tentar falar um negócio assim. E aí, os advérbios de frequência, todos eles vêm também antes dos verbos e eles também não mudam no passado? Ou tem alguma mudança? Perfeito, Tipo, perfeito o que você falou. imã. É igual no inglês. Graças a Deus. Ok. Então, am Morgen e tá aqui em cima. Aufwachen. João, não me dá um soco na cara. Eu vou anotar aqui e aí vai ficar lá no meu diáriozinho depois disso, tá tudo bem. Tranquilo. Manhã é am Morgen. E Ja. aí todos os outros momentos do dia, tipo, você fala também am Abend. Eu sei que a noite muda, ou não? Só à noite, fica in der Nacht. O restante tudo ama. Igual no inglês. Am Abend e in die Nacht. In der. A noite é masculino, que horror. Noite é feminino, viu? Então tá bom. Esse der aí você vai descobrir daqui uns dias. É porcaria do acusativo, dativo, não sei o que lá. Dativo. Não. Chega, chega. Tá bom. Bom, mas já tenho noção. Eu estou no segundo estado do aprendizado, que é a incompetência consciente. Eu já sei o quanto eu não sei. É, tá bom demais. Beleza. Am Morgen, am Abend. Mas esse que, por exemplo, se eu falar no meio. Abend é evening, né? Você falou. É. Mas eu vou falar, tipo assim, no meio da manhã eu falo lá Mittmorgen. Passar de novo. Morgen, aí vem Vormittag, que é o das 10 ao meio-dia. Mittag. Antes do almoço. Uhum. Nachmittag, que é a tarde. Isso é bem importante até escrever em português, porque é meio contraintuitivo. Tarde. Abend, que é a noite. E Nacht. Vamos lá. Todo mundo aqui com exceto a noite, que fica in der. Nachmittag. Top. Isso vai ser necessário também. Nachmittag, Abend, in der Nacht. Ok. Ok. E era isso que eu ia perguntar. Então, esses são os da manhã e o das horas é o im. Im 2 Uhr. Um. Toda Não. semana eu falando a mesma coisa. Coitado.
Tá achando ruim ver Minas Gerais me dar um soco na minha cara. Tudo bem. Ai, ai, relaxa. E toda vez eu falo, agora eu vou anotar, vou lembrar. Mas acho que quando chegar nessa parte dos exercícios, melhor. É. Então, Jai, horas. Ok. So, am Morgen 6 Uhr ich, ich bin, Bin ich ich? bin bin ich aufwachen und ich. Aí eu tenho que ficar repetindo o bin ou eu posso só ir citando todos os verbos juntos no passado? Tipo assim. Am Morgen 6 Uhr bin ich aufwachen und bin ich ansehen Então, aí que tá, und. Maria. Você pode Não, juntar. não falei, não consegui nenhum verbo no passado, mas ok. Não, Enfim. relaxa. Isso aí nós corrigimos depois. É o auxiliar. Tudo bem, você não precisa ficar repetindo. Mas vai acontecer de você ter que mudar o auxiliar. Tipo, aufwachen pede sein, Uhum, mas anziehen pede haben. Então você vai ter que colocar o haben depois. Vou falar para entendi, você. mas se eu fosse falar vários verbos que pede o sein. Fala da sua Perfeito. rotina, deixa eu escutar. Não, perfeito, perfeito o que você colocou. Se você falar vários verbos que envolvem o sein, você pode escrever ele, falar ele só uma vez. Por exemplo, Uhum, ich bin 7 Uhr aufgewacht und ins Fitnessstudio gegangen. Beleza? hum, Ou ainda, o que a gente não colocou aqui, o levantar, aufstehen, também eles entendem como verbo de movimento. So, ich bin faz um sentido. 7 Uhr aufgewacht und danach aufgestanden e depois levantei. So ins Fitnessstudio Entendi. gegangen, etc. Uhum. Aí eu escrevo und Nacht ich habe gefrühstückt. Uhum. Aí se eu fosse continuar assim, ich habe gefrühstückt und ich habe angesungen. Aí não teria que ter repetido habe aqui, mas enfim. Perfeito, You get the mas spirit. exato, exato. Top! Não, João, rendeu hoje, hein? No. É, São muitas coisinhas pequenas pra lembrar, agora é só praticando mesmo. essa aula é terrível, terrível. Tem um método que ele, inclusive, dá os dois passados de uma Nossa, vez. eu amei! Não, mas aí também é de foder, né? É, Calma aí, vamos com calma. Mas eu amei! que bom, que bom. Tava doido pra ver o passado. Então, se Ó, você tiver, não sei se você tem, eu estou vendo conversações simples em alemão, mas se você tiver textos, porque textos mais básicos, porque no inglês tem um site que chama News in Levels, que aí são notícias em níveis diferentes de inglês. Aí, se você tá no básico e tal, se tiver alguma coisa de básicozinho assim para ler, mas deve ter no livro, né? Tem essa no parte no Delfim, livro já do passado? Que no a gente Delfim tinha pula, muito né? texto, lembra? Eu vou te mandar uns depois. Sim, top. Perfect. Ok. Vou dar uma praticada neles, vou tentar escrever um parágrafo e praticar o meu parágrafo. E na próxima aula vem aí um lacre no Tá. passado. Rapidão, deixa eu só falar alguns aqui para você. Então, vamos lá. Am Morgen bin ich 7 Uhr aufgewacht, dann aufgestanden und danach, depois disso, habe ich mich angezogen. Uhum, So, ich trage zum Beispiel, ich trage immer ein Hemd, uma camisa. So habe ich uhum, das Hemd angezogen, eu vesti a camisa. So später habe ich uhum, gefrühstückt, ich habe Bananen und Crepioca gegessen. Was mehr? uhum, Äh, Am Mittag habe ich endlich zum Mittag gegessen. No meio-dia eu almocei. Und später habe ich gearbeitet. uhum. Mais tarde trabalhei, etc.
Perfeito. Foi que Ich foi? kann verstehen. Schön. Ich kann verstehen. Ich kann alle du sagt verstehen. Ja. Tá aí. Se eu for ter dois verbos numa frase que tem o verbo modal, os dois ficam no final, assim? Ah, como assim? Ich kann alle. Du Isso, sagt verstehen. isso que você falou é bem difícil. Eu vou escrever para você. É Ich porque eu kann sou trilingue. alles, das du gesagt hast, verstehen. Aqui é um aposto. O meio aqui é meiuca. Hum, Ou então, você pode fazer assim. entendi. É como se a gente pudesse tirar, né, da frase. É. Então você pode Ich kann verstehen alles, das du gesagt hast. Ah, entendi. Porque não é por frase, é por oração que o verbo vai pro final da frase. Ja. Mas fica com a próxima, isso aqui. Top, Vamos no perfect. top. Não, mas foi. Perfeito, Jo. Nossa, muito obrigada. Muito, muito bom. Ai, que bom. Amei. Tudo. Agora treinar. Dankeschön, mein Freund. Ja. É, mas Was machst fácil. du? Até. So, was machst du jetzt? Pode falar. Arbeitest du? Nein, jetzt ich muss in der Animal Krankenhaus Dir? gehen. Der Animal Krankenhaus gehen. A gente já falou mil vezes que não precisa. Não, cara, eu posso usar o gehen, sim. Não posso usar para viagem. So, jetzt ich muss in die Tierkrankenhaus gehen, denn ich muss mein Babys sehen. Schön. Schön. Und ich muss meinen Babys mit Bakterien inocular. Né. Oh, filho de espaço. Boa diversão pra você. Tranquilo. Abrir a boquinha deles, pingar coisa. João, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Na Ja, segunda, né? Te vejo segunda. ja, bis Montag. Top, porque aí na segunda acho que dá pra treinar. Isso. Desculpa, A gente já tem materialzinho novo para treinar depois. Ok. Bye, bye. Obrigada, lindo. Valeu. Bis dann.